Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Nós iremos falar hoje sobre legislação educacional. Eu trouxe algumas questões que vão abordar a temática sobre a BNCC e a LDB, que são dois assuntos muito cobrados em questões, sobre legislação educacional em concursos que trazem essa temática. Então vamos analisar aqui a questão número 1 diz: de acordo com a Lei 9394 de 1996, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, considerando V para verdadeiro ou F para falso. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, ou seja, nós iremos dizer, dentre as afirmativas aqui abaixo, qual delas é verdadeira ou não, considerando o dever do Estado com a educação escolar pública. Vamos lá? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Ok, perfeito, né? Essa afirmativa é verdadeira, pois a educação básica ela ocorre preferencialmente dentro dessa faixa etária de idade. Inicia-se no pré-escolar aos 4 anos de idade e finaliza no ensino médio aos 17 anos de idade. Segunda afirmativa, o atendimento educacional especializado, que nós conhecemos mais por AEE, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis e etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Perfeito, tá, gente? O atendimento educacional especializado, ele é voltado para esse público-alvo e ele deve ocorrer em todos os níveis, em todas as modalidades, em todas as etapas do ensino, e ele deve acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Atenção, muitas bancas gostam de trocar essa palavrinha aqui, esse advérbio, por obrigatoriamente. Na maioria das situações, a gente vê que realmente acontece dentro da própria escola, o atendimento educacional especializado. Porém, às vezes, ele ocorre em um outro lugar especializado para aquele tipo de atendimento. Então, por isso, às vezes, pode acontecer de não ocorrer esse atendimento dentro da escola. Por isso mesmo que a letra da lei não traz obrigatoriamente, e sim preferencialmente na rede regular de ensino. Tá bom? Mas a afirmativa aqui está correta. Vamos para a terceira afirmativa. Educação infantil gratuita às crianças de até 10 anos de idade. Opa, bastante atenção, tá, gente? A educação infantil, ela é obrigatória e ela deve ser gratuita. No entanto, ela não vai até os 10 anos de idade, tá? A educação infantil, ela é dos 4 aos 5 anos de idade, ok? Então, essa daqui é falsa. E essa aqui a gente viu que é verdadeira, certo? Então, vamos lá. Dentre as alternativas, a letra A, verdadeiro, verdadeiro e falso. Já encontramos o gabarito da nossa questão, tá? Verdadeiro, verdadeiro e falso. E vamos lá. Questão número 2. A Lei 9394 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 4º, afirma que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, veja só, nessa segunda questão nós ainda estamos falando sobre o dever do Estado com a educação escolar pública, tudo bem? Vamos lá para a primeira afirmativa. Educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Veja, é uma afirmativa bem longa, mas ela está correta, tá?
esse dever do Estado, essa garantia que o Estado deve ofertar na educação escolar pública, ela foi introduzida em 2023, tá? É algo novo que reformulou aí a nossa LDB e foi introduzido aqui esse dever do Estado, tudo bem? O artigo 4º, ele traz várias novidades aí e esse aqui é uma delas, certo? Segunda afirmativa, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Perfeito, correto também, tá, gente? A gente viu que a criança, ela entra na educação escolar a partir dos 4 anos de idade, né? Lá na pré-escola, que a gente conhece como educação infantil, e ela se torna obrigatória a partir dos 4 anos de idade. E é um direito, sim, de toda criança, né, da educação infantil ou do ensino fundamental, ter uma vaga na escola mais próxima da sua residência. Tudo bem? Vamos para o terceiro. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Perfeito também, tá? Esse também é um dever do Estado e é um direito de toda criança que, estudando em uma escola pública, né, ela tem esse direito sim ao material didático, ao transporte, à alimentação e também, que se for necessário, a assistência à sua saúde, ok? Então, a gente viu que as 3 afirmativas estão corretas, né? Então, dentre as alternativas aqui abaixo, letra A, só a segunda, letra B, só a terceira, letra C, só a primeira, ou letra D, a primeira, a segunda e a terceira afirmativa. Achamos o gabarito da nossa questão, letra D, ok? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ainda sobre a LDB, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, considerando o artigo 4º. Quais são as etapas que compõem a educação básica, né? A gente viu que as questões estão trazendo muito essa obrigatoriedade do Estado com a educação básica, né? A educação escolar básica e da sua gratuidade que ocorre dos 4 até os 17 anos de idade. E aqui ele está requerendo de nós sobre quais são as etapas que compõem a educação básica. A educação básica ela é composta por 3 etapas. Quais são elas? Pré-escola, ensino fundamental e o ensino médio, ok? Então, a gente já vê que a alternativa letra A, ela já traz o nosso gabarito da questão, né? Porque ela está falando a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Vamos analisar as outras alternativas? Creche, pré-escola, no caso é a mesma coisa, né? As pessoas utilizam esses 2 termos, mas lá na letra da lei está pré-escola. E ensino superior, veja só. O ensino superior, ele não é uma obrigatoriedade do Estado, certo? A educação básica, a nossa lei atrás, a educação básica e o ensino superior, certo? A educação básica, ela é composta por 3 etapas: a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Tudo bem? O ensino superior, ele não é uma etapa da educação básica. Tudo bem? Então, o ensino superior não entra. Veja só que na letra C também ela me traz aqui ensino superior. E na letra D também ela me traz ensino superior, né? O que torna essas alternativas todas erradas. Então, gabaritando essa questão, letra A. Vamos aqui para a próxima questão. Ela não vai caber toda aqui na tela, mas eu vou passando para baixo para vocês irem acompanhando. Eu também vou deixar o PDF desse vídeo para vocês acompanhar essa aula, que fica melhor para o entendimento, aqui logo abaixo na descrição do vídeo, tudo bem? Então, vamos lá para a questão número 4. Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base Nacional Comum Curricular é um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante desta época, preparando-o para o futuro. Veja só,
essa questão vai tratar sobre a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. A respeito da BNCC, assinale a alternativa incorreta. Eu já deixei até destacado aqui, gente, porque veja só, nesse tipo de questão, às vezes nós costumamos errar por não nos atentarmos ao que a questão está pedindo. Ela está pedindo para eu marcar a alternativa errada, tá? A alternativa incorreta. Então, dentre as alternativas abaixo, nós vamos achar qual é aquela que é incorreta de acordo com a BNCC. Tudo bem? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. A BNCC por si só alterará o quadro de desigualdades ainda presente na educação básica do Brasil, porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores e a produção de materiais didáticos. Será que essa alternativa está correta? Veja só, ela está me dizendo que a BNCC por si só, ou seja, somente a BNCC sozinha, alterará o quadro de desigualdades ainda presente na educação básica do Brasil. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que um documento normativo orientador, como a BNCC, que é um documento riquíssimo, né, que vai nos nortear para a elaboração do nosso currículo, consegue por si só alterar todo esse quadro de desigualdade que ainda está presente na nossa educação básica em todo o território nacional? Não, gente. São diversos fatores que podem ajudar na superação das desigualdades, né? Mas um documento por si só não consegue tal feito. Então, deste modo, essa alternativa se torna errada, ok? E veja só, nós temos que marcar a alternativa incorreta. Deste modo, nós já achamos, né, qual alternativa é o gabarito da questão, que é a letra A. Mas, no entanto, né, vamos aqui analisar as demais alternativas. A gente não pode deixar de analisar todas elas, ok? Letra B. Pretende garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros e seu desenvolvimento integral por meio de 10 competências gerais para a educação básica. Perfeito, tá? Essa aqui está corretíssima. Letra C. Trata-se de um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Isso mesmo. A BNCC, ela é um documento de caráter normativo, pois ela define as aprendizagens, as habilidades que são essenciais, que são comuns, né? E que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica, tá? Então, vamos para a letra D. Aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o inciso 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Perfeito, correto, tá? A BNCC, ela se aplica, sim, exclusivamente à educação escolar. Letra E, está orientados pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, veja só, realmente o gabarito da nossa questão, pois nós temos que marcar a alternativa incorreta, né? É a letra A. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. A questão número 5 diz: em 20 de dezembro de 1996, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. A respeito da LDB, analise as afirmações a seguir. Vamos aqui analisar cada uma das afirmativas para nós vermos qual dentre elas está correta, tudo bem? Vamos lá. Primeira afirmativa. Estabelece que a educação escolar deve desvincular-se do mundo do trabalho e da prática social. E aí? Será que a educação escolar ela deve estar separada, ela deve estar desvinculada da prática social, dos contextos sociais, do mundo do trabalho? Não, né, gente? A educação escolar ela reflete a sociedade. Então, ela deve sim vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais, tá? Então, veja só, essa daqui está errada,
tudo bem? Vamos para a afirmativa 2. Compreende que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Perfeito, tá? Essa afirmativa aqui está correta. Por que está correta? Porque a educação escolar, ela abrange, né, todos os processos formativos que permeiam a sociedade, tanto as questões familiares, a convivência em sociedade, as questões de trabalho, das instituições de pesquisa, de ensino, os movimentos sociais, tudo isso que está aqui está correto, tudo bem? Vamos para a afirmativa 3. Afirma a educação como dever da família e não do Estado. Opa, vamos parar por aqui. Será que a educação, segundo a LDB, a educação escolar, ela é um dever da família e não do Estado? Não, né, gente? A educação, ela é dever da família e do Estado. Tudo bem? Então, a gente já viu que essa daqui está errada, tá? Eu vou ler novamente para a gente ler até o final. Afirma a educação como dever da família e não do Estado, e que a mesma deve ser inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais da solidariedade humana. Veja só, aqui eles pegaram tal qual estava lá na letra da lei, porém eles só colocaram esse não aqui na frente, o que muda totalmente o contexto, né? E torna a afirmativa errada, porque a educação, ela é um dever da família e ela é um dever do Estado, ok? Vamos para a próxima, quarta. Afirma que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Perfeito, tá? Corretíssimo. Essa é uma das finalidades da educação. Determina que o ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Perfeito, também está correto, tá? Então, nós vimos aqui, esse tipo de questão é uma questão que ela requer tempo, né? E às vezes nos deixa um pouco cansado com a leitura de todas as afirmativas. Qual é a estratégia, a dica que eu dou para vocês? Nós definimos que a afirmativa 1 e a 3 está errada, né? Então, você tem certeza que essas duas afirmativas estão erradas. Você já vai lá nas alternativas e você exclui as que tem essas duas, tá? A 1 e a 3. Então, vamos lá. Olha, veja só. Aqui eu tenho a 1 e a 3, né? Eu já sei que não é. Aqui eu tenho a 3, eu já sei que não é. Aqui eu tenho a 3 também, não é, né? Aqui eu tenho a 1 e a 3 também, eu sei que não é. Veja só me sobrou como gabarito da minha questão a letra D, que traz as afirmativas 2, 4 e 5, como nós vimos que estão corretas. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão número 6, que fala dos princípios e fins da educação nacional no artigo 3º da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, veja só, mais uma questão que me pede para eu marcar qual é a alternativa errada, tá? Então, de acordo com a LDB, qual dessas alternativas aqui não traz um princípio nem um fim da educação nacional, ok? Então, vamos lá. Letra A, valorização da experiência extraescolar. O que é uma experiência extraescolar? É trazer para dentro das minhas aulas contextos que estão fora dos muros da escola, ou seja, que está aí nos contextos sociais, né? Da vida em sociedade, da vida em família, para enriquecer as minhas aulas. Isso também deve ser valorizado, tá? As experiências extraescolar. Então, aqui é sim um princípio, ok? Consideração com a diversidade ético-racial, também. Letra C, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Você diz assim para mim, Rani, mas é sim, você falou que a educação infantil, ela é gratuita e ela é entre os 4 e 5 anos de idade, né? Então, ela ocorre dos 4 aos 5 anos de idade, certo? Mas isso não é um princípio.
Isso é uma obrigatoriedade do Estado. E a questão, ela está me pedindo para eu marcar qual dentre as alternativas é um princípio, ok? E aqui nós vamos marcar a errada, aquela que não me traz um princípio da educação segundo a LDB. E isso aqui não é um princípio e sim um dever, tudo bem? Letra D, garantia de padrão de qualidade, perfeito. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, também perfeito. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Também ainda tratando sobre a LDB, de acordo com a LDB, no artigo 62, que trata da formação de docentes, isso aqui é muito importante, tá? Sobre a formação de docente, analise as afirmativas. Então, nós vamos ver a afirmativa que vai me trazer, né, a resposta correta com relação aqui à formação dos docentes de acordo com a LDB. Vamos lá, primeiro, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de bacharelado. Não, gente. Veja só. Tudo aqui está correto, né? A formação dos docentes deve sim acontecer no nível superior, né? Os docentes eles têm que ser formados em nível superior. No entanto, não é em nível de bacharelado, né? Mas sim de licenciatura. Então, os docentes eles são licenciados, tá? Para atuar como professor. Então, não é bacharelado e sim licenciatura. 2. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação presencial. Atenção, aqui a banca ela quer te pregar uma pegadinha, né? Porque, na verdade, a formação continuada e a capacitação dos professores, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser presencial ou ela pode ser à distância. Se eu utilizo os recursos de tecnologia, eu vou participar, então, de uma capacitação ou de uma formação à distância. Então, aqui seria à distância, né? Mas você diz assim para mim, Rani, mas se eu estou participando de uma formação presencial, também posso utilizar os recursos tecnológicos. Ok, você pode, e isso é maravilhoso. Mas, na verdade, lá no artigo 62 da LDB, nessa parte aqui ele está falando especificamente dessas capacitações que elas têm validades e que elas podem ocorrer sim, e são consideradas como válidas, tá? Se elas acontecem à distância utilizando os recursos tecnológicos, ok? Terceiro, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena. Perfeito. A gente viu que os professores, né, os docentes, eles são formados em nível superior no curso de licenciatura, pois eles são licenciados, tá? Então, a primeira está errada, a segunda está errada e somente a terceira está correta. Vamos aqui achar a alternativa correta. Letra A, apenas a afirmativa 3 está correta. Perfeito. Nós já estamos quase chegando ao fim do nosso simulado, tá? Nós vamos agora para a questão número 8, que diz: nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a respeito da educação básica, analise as assertivas que seguem. Primeira assertiva. A educação básica é obrigatoriamente organizada em turmas de idades homogêneas. Muita atenção, gente. O que é algo homogêneo? É algo igual, não é? Tem como eu organizar uma turma de alunos de forma que todos eles tenham a mesma idade dentro da turma? Não, a gente tem as idades que são padrão, né? Exemplo, na educação infantil, o meu aluno deve começar com 4 anos de idade. Porém, muitas das vezes, quando ele vai passando para as outras séries, acontece que não ocorre assim, devido ao mês que ele nasceu, né? Que não consegue entrar com aquela idade, mas sim com a idade próxima. Então, não tem como eu organizar uma turma em que todas as crianças tenham a mesma idade, tá? Por isso, essa afirmativa se torna errada. Afirmativa 2. A educação básica visa desenvolver o educando e prepará-lo para o exercício da cidadania. Perfeito. É isso mesmo que é o objetivo da educação, tá? Preparar o indivíduo, preparar o sujeito para o exercício em cidadania, na sociedade. Terceiro, a alfabetização plena e a formação de leitores são considerados objetivos princípios da
Educação básica. Muito bem. Formar leitores é um objetivo, né, da educação básica. Então, a gente viu que a assertiva 1 está errada, né? Então, veja só, a 1 está errada. A gente já exclui essa daqui, né? E aí, nós vimos que a 2 e a 3 está correta. Aqui eu só tenho somente a 3, aqui eu tenho somente a 2, então a gente exclui também, né? Me restando somente o gabarito D, onde ele traz apenas a 2 e a 3 estão corretas. Esse aqui é o gabarito da nossa questão, letra D. Chegando aqui quase ao fim do nosso simulado, né, questão número 9, que diz: após a leitura do enunciado apresentada a seguir, identifique a afirmação correta. A Lei número 9394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece em seu título 3º do Direito à Educação e do Dever de Educar, no seu artigo 4º, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, veja aqui, nós estamos vendo, né, muitas questões que falam a respeito do dever do Estado com a educação escolar pública. E isso é uma temática que é bastante cobrada nos concursos, tá? Então, é importante que nós entendamos, de fato, qual que é o dever do Estado com a educação escolar, tudo bem? Vamos analisar a primeira afirmativa. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Perfeito. Segundo, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Perfeito também. Não garante o atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. A gente viu que a pré-escola, que vai dos 4 aos 5 anos de idade, é sim obrigatória, né? E deve ser gratuita. Então, é um dever do Estado ofertar a pré-escola que ocorre dentro dessa faixa etária de idade, né? Dos 4 aos 5 anos de idade. Então, deste modo, essa alternativa aqui, essa afirmativa, se torna errada. Tudo bem? Afirmativa quarta. A oferta de ensino noturno regular, adequada às necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Perfeito. Então, a alternativa correta, né? Dentre essas que são apresentadas aqui, a gente viu que a 3 está errada. Se a 3 está errada, eu já vou excluir onde tem a 3, tá? Essa aqui está errada, né? Essa aqui está errada. E só me resta a C e a D. Porém, nós vimos que a 1, a 2 e a 4 estão corretas, né? Deste modo, me resta o gabarito letra D. 1, 2 e 4 estão corretas. Estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso simulado. Na questão número 10, que a gente vai fechar com chave de ouro, porque ela vai tratar sobre a LDB e sobre a BNCC em uma questão só, tá? De acordo com a LDB, Lei 9394 de 1996, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a organização curricular do ensino de língua portuguesa deve. Então, nós vamos aqui procurar a alternativa, né, que me traz o conceito correto de qual é a organização do currículo do ensino de língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá, letra A. Priorizar exclusivamente o ensino da gramática normativa, desvinculando das práticas sociais e de linguagem para assegurar o domínio técnico da norma culta. Será, gente? Será que no ensino de língua portuguesa o professor deve priorizar exclusivamente, ou seja, somente o ensino da gramática normativa? Não, né? Tá errado. Letra B. Centralizar as decisões curriculares exclusivamente no Ministério da Educação, retirando a autonomia das escolas na organização do currículo. Não, gente, chega a ser uma grosseria, né? Porque, na verdade, não tem como centralizar as decisões do currículo só no Ministério da Educação. A escola precisa, sim, ter autonomia para montar o seu próprio currículo,
tá? E para adequar as necessidades e as realidades presente ali no contexto escolar. Letra C. Garantir que a avaliação seja baseada apenas em provas escritas, de forma a padronizar o desempenho dos alunos em um nível nacional. Não tem como padronizar, né? Não tem como padronizar o desempenho dos alunos, porque cada aluno, cada sujeito carrega consigo um modo de aprender, um tempo de aprender, carrega consigo conhecimentos e vivências que vão influenciar, sim, no seu aprendizado na escola. Então, não tem como padronizar o nível de desempenho dos alunos e também não tem como fazermos somente provas escritas. Na verdade, a avaliação ela deve ser contínua, né? Ela deve ocorrer durante todo o processo educativo e ela se dá de diversas formas, através da participação, através da observação e dentre outros, tá? Então, aqui está errado. Letra D. Estimular práticas pedagógicas que integrem diferentes gêneros textuais, promovendo o desenvolvimento da competência comunicativa e do protagonismo dos estudantes. Perfeito, né, gente? Então, na verdade, o objetivo do ensino da língua portuguesa é estimular práticas pedagógicas diferenciadas, né, que envolva vários gêneros textuais e vem com esse objetivo mesmo de desenvolver a competência comunicativa e o protagonismo dos estudantes, tá? Achamos aqui o gabarito da nossa questão, mas vamos analisar a letra E, tá bom? Limitar o ensino da língua portuguesa às habilidades de leitura e interpretação, excluindo práticas de produção textual para evitar desvio da norma culta. Nada a ver, né, gente? Não tem como você limitar o ensino de uma língua materna somente à questão da leitura e da interpretação e excluir as produções textuais. Não tem como, né? Na verdade, o erro é que vai permitir ao aluno a construção do seu conhecimento. Então, eu como professora, eu não vou dizer, eu como professora de língua portuguesa, dizer que não vou trabalhar a produção textual, porque eu quero evitar que os meus alunos caiam no erro, né, que eles não produzam textos utilizando a norma padrão. É através da produção reiterada, de o fazer várias vezes e de todas as intervenções que o professor faz, é que o aluno vai cada vez se aprimorar mais e aprender mais sobre a norma culta, né, sobre a norma padrão que norteia aí o aprendizado da língua portuguesa, ok? Então, letra número 10, a letra correta do gabarito aqui da nossa questão, letra D. Então, gente, esse foi mais um vídeo, tá? Sobre legislação educacional. E espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, podem curtir o vídeo, podem comentar, podem compartilhar aí com os seus colegas que desejam aprender um pouco mais, né, sobre a educação. E até o próximo vídeo.